tudo bem com vocês? Eu queria pedir a você que já acompanha o meu canal e também a você que chegou aqui agora, né, que desse uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição. É o informativo, tá? É o informativo da viagem missionária que eu vou estar realizando agora no mês de julho, tá bom? Para Moçambique, e eu creio que será um tempo ali precioso, um tempo abençoado. Eu estou com esse desafio de estar indo para lá agora no começo de julho, e o objetivo é fazer missões e levar um pouquinho do reino de Deus ali. E eu convido você a conhecer um pouco desse projeto, você que quer ofertar ou quer nos ajudar como um parceiro de divulgação e orar por esse trabalho, por esse tempo maravilhoso que nós iremos realizar lá. Eu chamo você a estar conosco e chamo você também, tá, a estar ali conosco, levando um pouquinho do reino, levando um pouco de esperança, e levando alegria e levando transformação àquele local, tá bom? E você pode ser um parceiro nosso nessa divulgação, nas orações e nas ofertas, tá? Fique à vontade para entrar no link aqui embaixo, que está aqui na descrição do vídeo, e conhecer um pouco desse trabalho, tá bom? E vamos pro vídeo! E no vídeo de hoje, galera, você talvez leu esse título aí e ficou assim, mas como assim, cara? O que você vai falar? Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas a você, meu amigo judeu, tá? Para quem não sabe, uma curiosidade sobre mim, eu sou de descendência judaica também, apesar de ser convertido ao cristianismo. Desde os 14 anos sou convertido ao cristianismo. Minha adolescência, antes de me converter ao cristianismo, eu era ateu, eu não acreditava em Deus, mas isso vai ser tema para um outro vídeo. Um dia eu vou gravar um vídeo contando essa história, tá? A história da minha conversão aqui no canal. Mas queria pedir desculpa a você que é judeu, heterodoxo, ortodoxo, serfadista, você é judeu mesmo sionista, você é judeu praticante, judaísmo sério, você é judeu sério que acompanha meu canal, que assiste os meus vídeos, tá? Que chegou aqui agora por algum acaso, se interessou e está nos assistindo, né? Eu peço desculpas a você como cristão por uma série que eu chamo logo de aberrações que são feitas, infelizmente, dentro de muitas igrejas evangélicas, de pessoas que querem forçar um judaísmo que nem o próprio judeu atual utiliza ou prega ainda, tá? Nem o próprio judeu atual. Claro que o judeu atual prega as leis de Deus, prega a Torá, prega a lei e os profetas, né? Aguarda ainda a vinda do Messias, que para nós cristãos já ocorreu, mas para os judeus ainda vai ocorrer. E eu peço desculpas a você, judeu mesmo sério, judeu praticante, tradicional. Peço desculpas por essas aberrações, tá? Eu peço desculpas como bom cristão, porque é algo complicado. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre esse tema que você viu aí no card, esse tema que você viu aqui na thumb, sobre os judaizantes. E o que são os judaizantes? Para a gente entender um pouco, a gente tem que voltar lá para o livro de Gálatas, para o contexto da igreja dos Gálatas e para o contexto da igreja primitiva. Quem eram os judaizantes na igreja primitiva? Na igreja primitiva, esses judaizantes eram um grupo de judeus, tá? Ou de pessoas ligadas, que vieram do judaísmo, se converteram ao cristianismo, geralmente judeus de origem grega, tá? Dentre os quais desse alguns da família de Apolo, né? Que era um judeu de origem grega, de Timóteo, são aí citados por Paulo, só que esses foram homens que de fato se converteram ao cristianismo e viveram mesmo ali o cristianismo na sua totalidade, na doutrina do Cristo ressurreto, tá? Na sã doutrina, como Paulo fala na carta ao Timóteo, a sã doutrina. E quem eram esses judaizantes? Eram pessoas ligadas ao judaísmo, homens ligados ao judaísmo, que estavam dentro do cristianismo infiltrados, é que podemos dizer assim, que queriam forçar dentro do cristianismo práticas judaicas, as quais os apóstolos, Tiago, João, Paulo, já tinham cortado, já tinham tirado aquelas práticas. Que práticas eram essas? Era a lei de Deus? Era a Torá, os profetas? Não. Eram as práticas cerimoniais mosaicas, que foram abolidas ao o ato do véu se rasgar, quando Jesus grita, está consumado na cruz. Cristo ele nos reconciliou com Deus. E ele quebra aquelas tradições que Paulo vai dizer, e o autor de Hebreus também vai dizer, que eram figuras das coisas vindouras. Ou seja, aquelas tradições eram figuras de algo muito maior, e esse algo muito maior é o próprio Jesus. Então Jesus já tinha chegado, Jesus já tinha feito a obra de expiação, a obra de salvação, a obra salvífica ali na cruz, mas havia um pouco de pessoas ali, um seleto grupo que queria, porque queria, que o povo cristão ainda mantesse costumes judaicos.
E qual é a grande questão? É que esse povo começaram a militar contra Paulo e começaram a repreender alguns irmãos que tinham práticas que para eles ainda eram pecaminosas, como comer alguns alimentos, né? Como comer sem lavar as mãos, coisas que Jesus mesmo já tinha abolido, e eles voltam com essa doutrina e tentam forçar isso dentro da igreja. Então, quando a gente fala de judaizantes, a gente tem que voltar para esse contexto para entender o quê? Que o judaizante não é só aquela galera que tem aquela legalidade de viver a lei de Moisés ao pé da letra, aquela lei de mais de 300 e poucos mandamentos cerimoniais. Não é só essa galera de comer esses alimentos, e também não é só, vai muito além. É a galera do shofar, aquela galera que acha não estou falando do shofar como instrumento musical, mas aquela galera do sentido do shofar no seu sentido judaico, tá? No seu sentido mesmo ali do judaísmo, que nem o próprio judaísmo hoje não usa mais o shofar. Fique bem claro isso, o judaísmo hoje tradicional não tem mais essa cultura. É aquela galera que usa o talit na igreja, sendo cristão, bota uma cruz, mas bota o talit judeu, sendo que aquele talit, na verdade, ele é do judaísmo moderno. O judaísmo antigo não usava aquele talit, o judaísmo antigo do tempo mosaico, do tempo de Paulo, usava o urim e o tumim, que era um peito sacerdotal com pedras e outros adereços, mas não usavam o talit ainda. O talit vai ser instituído muito depois. Então, esses judeus que usavam ali, que usam talit, que usam kippah, que o kippah também já vai ser instituído ali com a questão da Segunda Guerra Mundial e tal, não tem nada a ver com o judaísmo antigo, esse uso do kippah, tá? Os homens do judaísmo antigos usavam túnicas, e essas túnicas geralmente eram com uns panos na cabeça e tal, mas não tinha nada a ver ali com a questão do kippah. O kippah já é algo moderno, o talit já é algo moderno, o shofar já foi algo que o judeu atual não usa mais. Então, se você vê aí que são coisas que estão dentro do meio protestante, do meio evangélico, eu não digo nem protestante porque não tem nada a ver com a reforma. São coisas, são pessoas que querem guardar uma lei cerimonial que já foi abolida na cruz, algo que Jesus já derrubou, e que querem forçar isso dentro da igreja. E eu trouxe aqui algumas passagens que exemplificam bem sobre isso, sobre os judaizantes. E a primeira que eu queria que você abrisse é Gálatas 1, do 7 ao 24, tá? Eu estou lendo Gálatas e fazendo um estudo das cartas de Paulo, né? Desde a sua carta aos Gálatas, né? Pós 2 Coríntios, a sua carta aos Gálatas, até, né, a sua carta ali a Filemão, até as últimas cartas ali, são coisas preciosas que Paulo vai nos ensinar a combater essas falsas doutrinas que tinham se arraigado no meio da igreja primitiva, tá? E nós hoje, como igreja moderna, temos que combater esses resquícios dessas falsas doutrinas, e as novas falsas doutrinas que têm se instalado no nosso meio, nós temos que combater. Por isso essa série de vídeos aqui, tá? Gálatas 1, né? A partir do versículo 7, Paulo diz o seguinte, olha: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo, tá? Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que já foi anunciado a vocês, seja considerado maldito, seja anátema. Seja assim como eu já disse, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além daquele que vocês já receberam, seja anátema, ou seja, maldito. E ele diz aqui, porque vocês já receberam. Persuado eu os homens ou a Deus? Procuro eu agradar os homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas fácil vocês saberem, irmãos, que o evangelho foi por mim anunciado. E a gente pulando aqui para o versículo 14, Paulo vai dizer: na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ou seja, Paulo ele era zeloso, muito mais do que os jovens da sua idade, no que se tratava do judaísmo tradicional. E aqui ele diz: mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe fui chamado pela sua graça. E ele diz aqui que ele se tornou a Jerusalém. Ele vai contar que ele teve com Pedro, ele teve com João e ele teve com Tiago, irmão do Senhor. Quem é esse Tiago, irmão do Senhor? Era o irmão de Jesus, filho de Maria, tá? Chamado por alguns de Tiago Maior, que é o autor da carta de Tiago. Nesse tempo, Tiago era bispo de Jerusalém. Vale lembrar que o Tiago Menor, o Tiaguinho, como alguns chamam, o Tiago Menor, foi morto a fio de espada por Herodes no início lá da perseguição, que houve aquela dispersação da igreja, né, lá em Atos. Ali Tiago Menor foi morto à espada, e Tiago Maior assume a igreja de Jerusalém. Então esse é o Tiago Maior, irmão carnal mesmo, irmão de sangue de Jesus, filho de Maria e de José. Tá? Esse é o Tiago Maior. E Paulo teve com essa galera, e Paulo vai dizer: olha, eu tive com esse povo,
E eles me recomendaram não somente que esquecêssemos dos pobres. Ele diz aqui, ó. Mas antes somente, ouviu dizer antes aquele que ali anunciaria fé, né? E aqui no capítulo 2, versículo 10, ele diz, lembrando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. E ele vai falar, Tiago, né, Paulo diz que Pedro em Antioquia, ele repreende a Pedro porque Pedro queria que Barnabé fosse circuncidado, que era um costume dos judeus. E Paulo vai defender que a verdadeira circuncisão é a fé, é o crer em Cristo, é o ser batizado, né? Pela questão de Tito, que Pedro queria que Tito fosse circuncidado. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu não vou explicar sobre isso, você pode ler, tá, o capítulo 2 do livro de Gálatas, que Paulo vai explicar mais sobre isso. E do 2, aqui no versículo 21, Paulo diz o seguinte, olha, no 20 e no 21, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém de lei, se segue então que Cristo morreu em vão. Ou seja, quem são os judaizantes de hoje? São pessoas que estão dizendo que Cristo morreu em vão. Toda vez que eu pego uma prática que Deus já aboliu na cruz, toda vez que eu pego uma prática que o Senhor já tirou essa prática, já aboliu, já caiu por terra, e eu quero forçar ela como princípio de que eu sou obrigado a cumprir isso para ser salvo, eu estou dizendo que a salvação é por meio das obras e eu estou negando o sacrifício de Jesus. Se eu digo que o fato de eu comer um alimento, tá, aquilo vai tirar a minha salvação, eu estou dizendo então que Jesus morreu em vão. Eu estou aniquilando a graça de Deus, eu estou aniquilando o Evangelho de Cristo. Se eu chegar e disser que eu preciso guardar um dia específico da semana, que essa questão do sábado ainda vai ter outro vídeo para falar sobre isso, como eu falo, todo o meu respeito e meu amor e carinho aos meus amigos adventistas, porém é o ponto que eu vou discordar, é a questão quanto ao sábado ser literal, até porque no calendário judaico, quando você for estudar, você vai perceber que não existe nomenclatura de dias e sim nomenclatura de meses. No calendário judaico é formado por 8 dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia. Sendo que o sétimo dia é o dia que Deus descansou das suas obras e é o dia do homem descansar. É o único dia que possui nomenclatura chamada de Shabat, que essa palavra Shabat não quer dizer sábado, traduzindo não é o nosso sábado literal. Essa palavra Shabat em hebraico significa descanso, ou significa também ali dormição. Essa palavra Shabat literalmente quer dizer dormição, descanso. O tempo que Deus dormiu, o tempo que Deus descansou de suas obras, o Shabat, tá? Essa palavra literalmente significa isso no bom hebraico aí para você estudar. E além disso também, o oitavo dia era o dia de ir à sinagoga, de ir ao templo apresentar as primícias da colheita a Deus, o oitavo dia, que equivaleria para nós aí uma espécie de domingo. O primeiro dia depois do Shabat era chamado, né, de o dia de ir ao templo apresentar as primícias a Deus. Então você tem 8 dias, né, com os meses aí seguindo as fases da lua. O calendário judaico ele é lunar, ele segue as fases da lua. Não é como o nosso calendário que tem dias pré-definidos, estações, tudo ali pré-definido. Não, ele é lunar, ele é baseado nas coisas da lua e pode mudar, ser bem variável, tá bom? Mas isso é tema para outro vídeo. Mas para você entender, se alguém chega para você e diz, não, você tem que guardar o domingo para você ser salvo. Você tem que guardar o sábado para você ser salvo, a sexta-feira para você ser salvo. Não, querido, não. Isso é aniquilar a graça de Cristo. Isso é dizer que Cristo, tá, não morreu por você. Isso é dizer que você necessita fazer algo para ser salvo. E Jesus não veio para te dar isso, não veio para dizer isso para você, tá bom? O Evangelho de Jesus, ele não está limitado a certas práticas, tá, que vão dizer ou não se eu vou ser salvo. Eu sou salvo porque Deus escolheu me salvar. Eu sou salvo porque Jesus morreu para me salvar. Eu sou salvo porque Jesus deu a vida dele por mim. Isso é a salvação de Cristo, é graça, não tem nada a ver com as minhas obras, tá? Porém, se eu sou salvo sim, eu devo obedecer à lei de Deus. Mas qual lei de Deus? A lei cerimonial mosaica? A lei doutrinária, eclesiástica? Não. Eu devo obedecer às Escrituras. E as Escrituras não dizem que eu devo guardar dias A, B ou C. As Escrituras dizem que eu devo tirar um dia na semana para descansar das minhas obras como Deus descansou das suas, e que eu devo também, tá, tirar esse dia para adorar a Deus, e que eu devo tirar esse dia para honrar e glorificar o nome do Senhor. É isso que a Escritura está me dizendo. A Escritura não me diz nada além disso. Outro ponto também. Se eu tenho a necessidade de eu implantar rituais, como eu vejo hoje em muitas igrejas, em muitos locais, em que a galera vai com adereços, em que a galera bota ali coisas, danças judaicas, festa do tabernáculo, festa do não sei o que ali dos judeus,
celebram isso nas igrejas. Isso é judaísmo, isso é judaizar, não é nem judaísmo, porque o judaísmo em si, querido, é uma religião séria, é a primeira religião, né, onde se tem relatos no mundo, a primeira religião monoteísta, que você vai ter relatos, né, no mundo, a primeira religião monoteísta do mundo é o judaísmo, que crê no único Deus. Então, isso é judaísmo de verdade, não é essa loucura toda que se faz ali, isso ali é judaizar, isso ali é errado, é heresia e deve ser combatido, e não devemos tomar isso no nosso meio. Se há essa necessidade de implantação desses costumes que já foram abolidos, de uso de certas roupas, daquela questão de identificação enquanto a judaísmo, não sei o que, cara, isso não é cristianismo, tá bom? Quer virar judeu? Vire judeu, faça sua circuncisão. Maior respeito, carinho e admiração aos meus compatriotas judeus, porque eu também sou descendente de judeus. Eu sou descendente de judeus, tá bom? Para quem não sabe, a família do meu pai, a minha família paterna, são descendentes de judeus. Então, eu tenho essa descendência também. Porém, eu sigo a Cristo, eu sigo a cruz de Cristo. Sempre eu falo isso, sempre eu uso essa cruz aqui para lembrar que eu sigo a um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, que é Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Os três são uma só pessoa, um só Deus que subsiste em três formas, que eu sempre falo isso aqui para você. E é esse Deus que eu sigo, esse Cristo, Cristo bíblico, presente na Bíblia, a sã doutrina, a doutrina que ele entregou aos seus apóstolos e seus apóstolos repassaram até nós, igreja dele, que o ama e que é a expressão do seu amor aqui nessa terra. Tá? Então não há necessidade de nós estarmos ali com aquelas tradições antigas, né? Judaizar tudo. Por quê? Porque Cristo já morreu na cruz para nos dar a salvação. Cristo já morreu na cruz para nos dar boas obras. Não precisa a questão de Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela era representativa. Ela representava a presença de Deus. E quando Cristo pisa na terra sendo Deus, não há mais Arca da Aliança. Há o próprio Deus pisando e caminhando no meio de nós e conversando conosco e curando e salvando em nosso meio. Há o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, tá? Está em nosso meio por meio de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito. Então a sua presença já habita em nossos corações, tá? Não há necessidade de uma arca da aliança, como eu vejo pessoas aí, a entrada da arca no templo, uma certa denominação que coloca aí nos canais de TV, o cara lá com a barbona de profeta, o kippah, o talit, e aí os sacerdotes levando a arca da aliança no templo. Isso é errado, isso é heresia, tá? Isso não existe, isso é judaizar, e isso é uma ofensa até os próprios judeus, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, que você lembre-se de combater todos os dias essas práticas aí que estão minando a nossa sã doutrina, tá? E já sabe, você que chegou até aqui, deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito no meu canal, tá bom? E que Deus possa estar abençoando sua vida hoje e sempre, amém?